Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para a gente falar um pouco sobre algumas coisas, que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar a palavra de Deus, a verdade. Eu tenho ido a algumas igrejas, Deus tem me dado essa oportunidade de pregar, e eu continuo vendo que 90% das igrejas que eu fui, que eu vou e que eu vejo por aí, as que eu vou, eles sempre, quando na hora de cobrar os dízimos e as ofertas, eles usam sempre Malaquias, capítulo 3, versos 8, 9, 10 e 11. Mas eles usam sempre para ameaçar a igreja de Cristo Jesus. Usa Malaquias para ameaçar que quem não dá é ladrão, e ladrão não entra no reino dos céus, e depois, além de não entrar, ainda tem um demônio devorador que devora, que come a nossa despensa, o arroz e o feijão, enfim. E que esse devorador seria demônios. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz? Então hoje nós vamos ver, porque eu fico muito preocupado, e eu não sou o dono da verdade, e nem posso ser. Jesus falou assim: eu sou a verdade e a vida. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos meditar um pouco sobre Malaquias capítulo 3. Malaquias só tem 4 capítulos, mas você só vê a igreja, só pega só esse. A igreja só pega o capítulo 3, os versos 8, 9, 10 e 11, para jogar maldição em cima do povo da igreja de Cristo Jesus, da noiva comprada, lavada no sangue de Jesus. Eu sei que tem muita gente séria realmente, que crê assim, mas hoje você tem a oportunidade de não olhar para mim, porque eu aqui não faço diferença nenhuma e nem posso, mas olhe para Jesus. Aliás, veja se o que eu estou falando está na Bíblia Sagrada. Você tem a mente de Cristo. Eu estou falando para você orar a Deus, leia a palavra de Deus, para você não ser enganado, para você não ser... e se você estava enganado no erro, se arrependa, volta a Jesus. Então vamos ver aqui através da palavra de Deus. Eu tive na igreja, como eu falei, e aí terminei de pregar, desceu um pastor já ancião e um presbítero. E eu e eles precisávamos pegar o ônibus, e era um pouco longe do caminho ao ponto de ônibus. Eu vim conversando, falando da corrupção que está na boa parte da igreja, não generalizando, nunca generalizo, porque quem generaliza vai para o inferno. Nunca vou generalizar aqui em qualquer coisa, mas uma boa parte dela está corrompida. E aí eu comecei a falar, eu comecei a citar Malaquias, né? Falei como eles usam para Malaquias chamar o povo de ladrão e jogar as maldição de Malaquias em cima da igreja, do povo comprado, lavado no sangue de Jesus. Aí eu comecei a explicar Malaquias, e realmente Malaquias está falando mesmo de dízimos, ele está falando lá de ladrão, mas eu expliquei. E o que nós vamos fazer aqui hoje, explicar. Então eu fiquei preocupado, que eu expliquei que o dízimo era 12 tribos de Israel. Deus deu possessão das terras lá em Canaã, lá no Oriente Médio, literalmente para as 11 tribos, para elas ter possessão na terra, para elas ir. Deus falou assim: eu vou dar essa terra que é prometida desde Abraão lá atrás. Então Deus prometeu essa terra para as 11 tribos, mas a tribo de Levi, que formava as 12, a tribo de Levi, Deus falou: vocês não vão ter possessão terrena, a possessão sua sou eu, Deus. Vocês vão trabalhar só nas coisas de Deus, e vocês vão ser sustentados pelas 10 tribos, Então isso aí a gente vai ver que lá em Números, capítulo 18, do versos 21 em diante, você vai ver que Deus deu os dízimos e as ofertas, os dízimos para a tribo de Levi. As 11 tribos trabalhavam e tiravam 10% e dava para Levi. E o que estava acontecendo com Malaquias? Que começou já vindo do cativeiro, chegou do cativeiro babilônio,
ali no tempo de Zorobabel, o último profeta menor que era Malaquias. Então o povo agora estava roubando no que sentido? Não estava mandando os animais doentes. E o que fazia os sacerdotes chegando lá no templo dos animais doentes? Eles também sacrificavam os animais doentes para Deus. E aí nisso vem, e aí Deus, nós vamos ler Malaquias agora, e aí Malaquias, capítulo 3, versos 8, 9, 10 e 11, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que vos te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O versos 9, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, comida, na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que estava roubando? A nação. Então o texto diz a nação, não diz as nações. Primeiro, meu irmão, Malaquias, capítulo 1, versos 1, diz assim: peso da palavra do Senhor que veio a Israel. Não veio à igreja, veio a Israel. A igreja não existia ainda. Então, meu irmão, esse pacto foi feito com Abraão. Com Abraão foi feito o pacto. Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas. Então teve a antiga aliança, foi Deus tomou Abraão e a nação agora judaica e fez um pacto com Israel. Deus escolheu Israel. Então foi os descendentes de sangue realmente de Abraão lá. Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas. Tanto é, meu irmão, que essa lei era para Israel. A igreja não tinha nascido ainda. E a gente vai ver aqui: vós toda a nação e não as nações. Lá quando Deus chama agora então Moisés para subir no Monte Horebe, né, o povo diz: sobe lá porque nós não vamos, senão Deus vai nos matar. E o monte fumegava fogo, trovão. Não tinha lá, não foi um pacto com nós gentios, nós não estava lá com eles, era com os judeus. Então a velha aliança foi um pacto com os judeus, um pacto. Depois nós vamos ver na nova aliança, que nós vamos ver daqui mais para frente. Nós somos agora filhos de Abraão, não mais por sangue. Nós somos agora filhos de Abraão pela fé, meu irmão. Pela fé. E o que o texto está dizendo aqui? Esses devoradores são gafanhotos que comem as lavouras, e quem manda é Deus, porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Aliás, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive o diabo é servo de Deus, faz o que ele quer, meu irmão, faz o que Deus quer. Deus tem todo o poder. E quem mandava esse devorador, porque nenhuma parte da Bíblia não diz que o devorador era demônios, literalmente. Mas quando a gente vai ver lá em Joel, que eles pegam os demônios, os gafanhotos ali, eles usam a cabeça assim. Lá, literalmente lá, o que Deus falou em Joel capítulo 1 do 12, que Deus mandava nuvens de gafanhoto que ia destruir por causa da desobediência de Israel. E você vai ver uma das 10 pragas do Egito foi isso. E foi literal, o gafanhoto que come as ervas. Então o povo com maldade, com uma heresia, começou a escrever livro e dizer que esses demônios lá, que era o demônio migrador, destruidor, cortador e devorador, tudo com dor, meu irmão. Então eles diziam que era isso, segundo eles, mas a Bíblia em ponto nenhum diz que é isso. Quem mandava é Deus, inclusive Joel, capítulo 2, verso 25, está claro lá. Já está claro, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, meu irmão. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lá em Joel, capítulo 2, 25, diz assim, Deus falando para Israel: se vocês se arrepender, voltar a mim, restituirei-vos os anos que o gafanhoto, a locusta, comeu. Porque o texto é claro que eu que mandei, foi Deus que mandou, eu repreenderei aquilo que eu mandei para vocês. Então, meu irmão,
Como eu falei, eu não sou o dono da verdade, nem estou aqui, meu irmão, para isso. Eu não estou falando com você que é sincero, que é um crente honesto, que cria assim. Mas onde você tem a oportunidade de orar a Deus e de voltar para as Santas Escrituras. Agora tem muitos líderes aí que estão manipulando. Olha, você pode ser sincero com você e com Deus. Porque a gente precisa ser sincero. A maioria de que estão vendo eu falar agora nesse vídeo, ou que vão ver, 80% nunca viu na sua igreja um estudo de verdade falando sobre dízimo, falando que essa maldição não existe para a igreja, essa maldição de Malaquias, abrindo a Bíblia e ensinando. Isso é obrigação do pastor. Cara, o rebanho é de Cristo, o rebanho não é seu, o rebanho é de Jesus. Seja sincero, vê se você... Primeiro caso que eles... Malaquias tem 4 capítulos. Primeira coisa que eles fazem, não explica nada, só abre Malaquias 3, 8, 9, 10 e 11. E aí joga em cima de Jesus, da igreja de Cristo Jesus, comprada no sangue de Jesus, ele joga essas maldições. Por quê? Porque eles não entenderam realmente o que é graça e lei. Então eles ficam misturando tudo, embora sinceridade, tem muitos que são sinceros. E agora eu vou falar também com esses que são insinceros, que conhecem, mas que são falso profeta, que arranca a lã da ovelha, que de vez de santificar a vida, de vez de falar a verdade, de vez de pregar, porque na nova aliança, na antiga aliança tinha maldição, na nova aliança é dado. Eu estou falando isso sobre oferta e sobre dinheiro eu estou falando, e tem que contribuir sim, porque também a Bíblia diz que o avarento não entra no reino do céu. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, falando de uma lista dos pecados, né? Os bêbados, os roubadores, o homossexual, o somita, enfim, e ele vai dizer os avarentos também não entram no reino do céu, e Efésios 5:5 ele também vai fazer uma lista, vai dizer que o avarento não estou dizendo sobre isso, essa é outra coisa. Agora, a questão de contribuir não é com maldição de Malaquias, não é com a maldição de pastor nenhum, nem de apóstolo, nem de ninguém. A gente, meu irmão, tem que contribuir, como disse Paulo lá em 2 Coríntios 9, capítulo 7, aquele que contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é princípio, para tanto dar oferta como alguém as igrejas que cobram dízimo. É isso também. Dízimo nunca é para ser jogado na igreja as maldições de Malaquias. Aliás, maldição nenhuma do Antigo Testamento. Precisamos conhecer o que era a lei e o que era a graça. Até quando Jesus nasceu, ele nasceu sobre a lei, e depois que ele morre, que o sangue dele derrama, o sangue da nova aliança, que você faz a ceia todo mês, e você diz, você sabe que ele é Deus, e homem Deus e Deus homem, o Deus Todo-Poderoso. Então você precisa entender, enquanto Jesus vem, até quando ele está sobre a lei, ele veio sobre a lei mesmo, porque homem nenhum poderia cumprir a lei, por isso que veio Jesus, que a lei não aperfeiçoou ninguém, né? E por isso que veio Jesus. Então você tem que entender, você não pode, estou dizendo para você que sabe, se você não sabe, você vai ler e Deus vai te abrir a tua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Mas você que engana e que fica enganando as pessoas, fique sabendo que primeiro, naquele dia, todos vocês vão estar diante de Jesus. Esse é o fato pior. E segundo, que vocês estão arriscados a levar um processo, né, chamando a igreja, chamando as pessoas de ladrão, tirando do contexto de Malaquias, do Antigo Testamento. Então vocês precisam um pouco entender o que é Antiga Aliança e Nova Aliança. A gente precisa fazer a diferença e explicar para a igreja de Cristo, verdadeiramente, para criar um povo livre, ensinar o povo a contribuir, mas é com liberdade, sem maldição, é com liberdade, é através do Espírito Santo de Deus, é com a maldição de Malaquias lá atrás. Eu estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre esses enganadores que estão aí, que estão igreja superlotada que entra milhões de dinheiro, eles cobram o dízimo com maldição, só quem enrique é eles, e os coitados que eles arrancam o couro com cartão, com aposentadoriazinha, tira todo mês, e eles é que se enricam, e eles lançando maldição de Malaquias, em verdade e em sincero com isso. A igreja precisa ser ensinada, doutrinada na palavra de Deus. É isso. Então precisamos entender que tudo isso aqui, todos esses demônios, todo esse jogo que eles fazem com o demônio é para arrancar o seu dinheiro. É para arrancar o seu dinheiro. E eu repito novamente, eu não estou dizendo com os crentes sinceros que realmente pensam assim.
Mas se vocês pensam assim, volte para Jesus. Porque se você sabe agora, e você lê a palavra, se você sabe agora, pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, você continuar, só resta para você juízo. Agora, se você é servo de Deus, tem a mente de Cristo, vai se humilhar e entrar no padrão da palavra de Deus. E falar, não, eu estava errado, eu errei, mas graças a Deus, que maravilha, quando a gente erra, Deus dá tempo da gente se arrepender e a gente voltar e dizer, fui errado, mas hoje eu conheço a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Então, vejamos, então esses demônios, de hipótese nenhuma, meu irmão, de hipótese nenhuma, não são esses... Perdão, esses demônios de hipótese nenhuma são demônios, nesse sentido que eles dizem, demônios de espiritual, que vai comer a despensa, para quem não dá o dízimo, chama a igreja de Cristo de ladrona. É porque você não entendeu ainda, você precisa voltar para a palavra de Deus, ser honesto. E você, meu irmão, precisa aprender, volta para a palavra de Deus. A igreja não é sua, eu repito. A igreja é gente comprada. Quando subir no arrebatamento, não vai ser o cimento e a parede, vai ser a igreja, a eclesia, depois da morte de Cristo, que estabelece a igreja. Nunca os apóstolos veem igreja como edifício, nunca. Eles veem que a eclesia, a palavra é tirado de dentro para fora, é gente. Não sabeis que vós sois o templo onde habita o Espírito de Deus vivo? Paulo entendeu isso. Então, meu irmão, eles dizem aqui, e Malaquias também, capítulo 2, e agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. É para os sacerdotes, tanto estava roubando o povo, como o sacerdote estava pegando os bons que vinha no meio dos ruins, e comendo lá, e desviando, e matando, ofertando para Deus os coxos. E não podia, tinha que ser perfeito, que era perfeito para apontar para Jesus, que foi perfeito, e é perfeito. Então no capítulo 4 de Malaquias, no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel. O Israel. Você sabe quando começa a graça? Muitos não sabem, meu irmão, porque os pastores e muitos não explicam. Não são honestos com a palavra de Deus. Meu irmão, quando a gente se converte a Cristo, as nossas experiências, quando Deus tira dos nossos testemunhos, um era alcoólatra, um é homossexual, prostituta, esse é o poder transformador de Jesus, meu irmão. Isso é maravilhoso, ele nos tira, ele faz, tira o mendigo da rua, põe família, cura, e no meio da doença lá, perto da morte, o camarada aceita Jesus, Deus cura, ele levanta e põe para pregar a verdade. E depois da conversão, vem muitas experiências maravilosas com Jesus, de cura, de restauração de casamento, e cada coisa pequena no dia a dia que Deus faz, dos livramentos, das bênçãos, que é muito mais velho na presença de Deus, tem muito mais para contar às vezes. Muito mais, e isso é importante, isso precisa ser pregado à igreja. Mas espera aí, deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, as nossas experiências não estão de pé de igualdade com a palavra de Deus, e nem acima da palavra de Deus. Você conhece, você tem experiência com Jesus, e isso é válido para a igreja, para junto com a Bíblia, junto com a palavra de Deus, a gente não ir além do que a palavra diz, mas estar junto. Isso é bom, isso precisa, que Deus, para mostrar que Deus faz tudo isso e muito mais. Só que você conhece tudo isso, mas uma boa parte dessas pessoas ainda crê que se você não dá os 10% do dízimo para o pastor ou para a igreja lá, você tem um demônio. Como que pode, meu irmão? Você crê que Jesus é Deus, e Jesus então na sua mente, ele só tem 90% de poder. Os outros 10 estão no dinheiro, porque os outros 10, os 2% que Jesus não pode repreender esse suposto demônio que eles ensinam de Malaquias 3:11, esse suposto demônio, só o dinheiro indo lá que repreende esse demônio. Então Jesus não tem esse todo o poder. Você vê tanta experiência, você às vezes se contradiz você mesmo, você vê tanta experiência, depois você vai para Malaquias e diz, tem que dar o dízimo, não ser amaldiçoado. Vamos aprender com a palavra de Deus. Isso era para Israel, isso não pode ser lançado para a igreja. Isso não pode ser lançado, jogado para a igreja.
Essas maldições, não só de Malaquias, Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28, de 15 a 68, se não me falha a memória, de 15 a 68, toda a maldição do Antigo Testamento não pode ser lançada sobre a igreja. Reginaldo, rasgamos então o Velho Testamento? Lógico que não, meu irmão, você precisa entender a Bíblia, o Velho Testamento, sem o Velho Testamento não tem história, né? Sem o novo não tem compreensão do velho. Quem interpreta o velho é o novo, né? O Antigo Testamento, Paulo falou assim, que é para aprendizado nosso. Mas isso aqui não é para lançar doutrina sobre a igreja, doutrina sobre salvação. Não é o Antigo Testamento, não. É o Novo Testamento. E tudo isso os apóstolos entenderam. Preste atenção na sua Bíblia. Na sua Bíblia tem aqui que o homem, isso é o homem. O homem põe aqui essa página branca aqui escrita, né? Novo Testamento, para ter a divisão do novo, do velho, do antigo para o novo. Então tá aqui. Isso aqui foi o homem que pôs. Isso aqui foi o homem que pôs. Você precisa entender o que é o Novo Testamento. O Novo Testamento se dá depois que Jesus morre. Depois que ele derrama o sangue do Calvário. O sangue da nova aliança, o sangue que ele reuniu com os 12 e falou, esse é o pão, levantando, deu graça, partiu o pão e disse, esse é o pão que será partido por muito, que era o corpo dele, e que a gente faz todo mês, a maioria das igrejas. Aí depois ele, levantando o cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança. E então Jesus veio sobre a lei, Gálatas 4, verso 5, Paulo vai dizer, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei, para seres adotados como os filhos de Deus. Você entendeu? Jesus veio, ele nasceu sob a lei, ele era um judeu. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Aos 41 dias, Maria, para ir apresentar ele no templo, depois que, por um menino homem, que era 40 dias, né, que a mulher, tendo um menino homem, ela não poderia ir lá no templo entrar. Então, 40 dias, ela foi lá apresentar Jesus, levou as ofertas, então ele estava debaixo da lei. Em Mateus 8, quando ele cura os leprosos lá, ele diz assim, o leproso volta contente lá, ele diz assim, agora vai lá, ele está debaixo da lei ainda, então aqui é lei. Se a gente não lê de verdade aberta, com o Espírito Santo de Deus, a gente vai ficar falando coisa que não é. E muitas dessas pessoas que estão manipulando as pessoas aproveitam disso. Então ele diz assim, vai lá agora, você está curado, vai lá e apresenta as ofertas, lá em Levítico. Que é para mandar o bicho lá, com a situação de cada um, mandar a sua situação financeira, que é para mandar lá para agora matar para o sacerdote, agora Levítico, examinar e matar lá. Então Jesus estava debaixo da lei. Ele veio debaixo da lei, porque só ele pôde cumprir a lei. Jesus não desviou da lei nem 1 milímetro. Só ele pôde cumprir a lei, porque homem nenhum não podia cumprir a lei. 613 mandamentos da lei de Moisés. Ninguém podia cumprir. Esse mandamento, todos esses mandamentos eram até apontando para Cristo, até chegar ao Calvário. E lembre-se, tem o judeu e tem o gentil. Nós éramos separados. Aquele pacto foi feito com Israel. Esse pacto aqui, de Malaquias, e de todo o Antigo Testamento com a nação de Israel, era para Israel. Então a gente precisa entender, era para Israel. Então Jesus vem sobre a lei. Então o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, vai vir a graça depois, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Enquanto ele está, antes de chegar à cruz e dele derramar o sangue, Jesus está sobre a lei. Você tem que entender isso para ensinar para o corpo de Cristo, para ensinar para a igreja de Jesus, para não manipular os outros, para não ter juízo depois. Agora você que faz isso daí e você sabe que é errado, daqui a pouco tem uma mensagem para você também. Daqui a pouco tem uma mensagem para você também. E não é boa, não é dura, é que Jesus falou. Então, voltando. Paulo fala assim, olha, em Hebreus, o sacerdócio levítico era até Jesus. E Deus escolheu um outro sacerdote. Jesus veio da tribo, sacerdote veio da tribo de Judá. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote da tribo de Levi era fraco e inútil.
Por isso que não dava, precisava vir um santo perfeito, homem perfeito, sem pecado, sem malícia, e Deus também, 100% homem, 100% Deus. Jesus, quando um homem, foi perfeito, não pecou, não errou, não saiu nada, e como Deus, isso aí nem se deve falar, porque é perfeito, não pode nem olhar o pecado, como diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que, lá em Hebreus vai ter mais ou menos umas 18 a 19 vezes. Jesus é melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que os sacerdotes. Ele é uma nova esperança, é um vivo caminho. A lei antiga caducou, foi Paulo que disse, não sou eu que estou falando, tá? Foi a palavra de Deus que disse. Então o que acontece? Acontece que muitas das vezes, meu irmão, muitas das vezes a gente não sabe e a gente fica usando de maldição sobre a igreja de Cristo Jesus. Esses devoradores nunca foi demônio, foi Deus que mandava, era Deus que mandava. Quando o povo desobedecia, Deus mandava a praga literalmente. Então isso não existe na Bíblia, não existe, meu irmão. Isso não é verdade. E se você insistir aqui, você está dizendo que o seu Jesus só tem 90%. E os 40% dependem do dinheiro. Então você realmente não conheceu Jesus da Bíblia. Você pode ter conhecido Jesus em experiência, e mesmo assim essa experiência não te fez ainda ver que ele é Deus Todo-Poderoso. Quando ele morre, e depois que ele ressuscita, ele diz assim: todo poder é me dado nos céus da terra. Pantocratos no grego, todo poder. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que rompeu, que fez de dois povos, um povo só. Grego, judeu, gentil, todos em um só. Nós somos o gentil enxertado lá na oliveira. É isso que nós somos. Nós não somos esse Israel que faz essas maldições lá para a nação. Quando chega ele, que ele vem sobre a lei, ele cumpre toda a lei. Aí agora ele cumpre a lei de Moisés. Ele morre cumprindo a lei para nos libertar da lei. Ele morre para libertar o povo de Israel que não conseguia, que não tinha um. Na lei eu não podia escolher um mandamento que eu quero. Não era o que eu queria. Se eu tropeçasse em um, como disse Tiago, era culpado de todos. Então você precisa entender o que é graça e lei para ensinar o povo a crescer na graça, no conhecimento de Jesus, a ensinar, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,18. Né? Jesus é Deus Todo-Poderoso. Você tem tanta experiência com Deus, muitos de nós, e temos mesmo. E você entende ainda que Jesus ele depende dos dízimos de um devorador que não existe, porque você realmente ainda não conheceu o Jesus da Bíblia. Então Jesus vem e cumpre a lei. O Novo Testamento nasce depois que ele derrama o sangue da cruz. Ele diz: Pai, está consumado. E aí ele é sepultado. O terceiro dia ele ressurge. Ele fica 40 dias. E aí depois de 40 dias, dois varões, ele sobe. E o povo fica olhando, fitando os olhos, apóstolos, lá em Atos. Fica fitando. Aí ele fala: varões, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver eles descer para vir arrebatar a igreja. Vocês vão ver ele. Aí ele diz, Jesus deu a instrução antes de subir: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí em Atos 2, agora a igreja agora, que era que o Paulo vai sempre dizendo nas cartas dele, todos os escritores, que era algo desconhecido, que era um mistério, mas que agora está revelado, agora. Aí eles ficam lá e vocês vê a descer do Espírito Santo de Deus, dos 120, e mais de quase 3.000 pessoas convertidas, as línguas, né? Para se cumprir o que falou Joel, capítulo 2, versos 28. Aí nasce a igreja, e agora você vê Pedro agora sem medo, porque perdemos Jesus, Jesus foi morto, estão aqui escondido, todo escondido, fica aí. Eles ficavam escondidos, depois que eles revestidos, que a igreja agora nasce, agora a igreja nasceu, porque Jesus morreu por ela, e agora não tem mais grego, nem bárbaro, nem cita, nem judeu, é um só corpo em Cristo Jesus. As maldição de Malaquias já foi caída lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre isso. Ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. A cédula que era contra nós da lei dos mandamentos, quando Jesus morre na cruz, ela foi cravada sobre nós.
Sobre perdão, meu irmão, sobre Jesus, foi cravada sobre Jesus, ele levou sobre Jesus, e ele derrotou principados e potestade, ele derrotou todo o inferno, todo Satanás. Não, ele não derrotou só alguns, e o do dízimo, não do dinheiro, não, o seu Jesus é poderoso. Conheça o seu Jesus com a autoridade que a Bíblia diz que ele cumpre toda a lei no Calvário, vem a nova aliança. Agora os apóstolos sabem dizer, e a tua igreja, a igreja de Cristo tem que ser orientada pela doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, que é edificada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Deixe de enganar as pessoas, ensine a verdade de Cristo Jesus para a igreja dele. E você, meu irmão, que leia a palavra de Deus em oração e no Espírito Santo, que ele vai te revelar. Você tem a mente de Cristo, o pastor, o apóstolo, ele não é mais importante do que você, não. São todos um corpo só. E outra, os pastores que deviam ensinar, ficam lançando maldição, enrolando as pessoas. Muitos deles que sabem mesmo, enrolam as pessoas, arranca o dinheiro deles. E eles, cara, quem enrica mais é eles. E o dinheiro do dízimo? As igrejas que cobrem dízimo. Ah, não. O dízimo todo aqui, a gente não tira um centavo para ajudar ninguém, é de Deus. Ah, mas foi Deus que tocou no meu coração assim. E deixa eu te falar, meu irmão. Teu coração é enganoso. Preste atenção. Preste atenção. Ah, não, mas eu faço isso porque Deus me tocou assim. Eu sou obediente a Deus. Me tocou assim, eu não tiro dinheiro do dízimo para nada. Deixa eu te falar. Uma coisa. Ou você é verdadeiro e a Bíblia é mentirosa, ou você precisa se examinar muito mais. Porque a Bíblia diz que o dízimo é, para quem cobra o dízimo, é caminho de mão duplo. É caminho de mão. Está lá em Deuteronômio capítulo 14, versos 22 e em diante, até o fim, você leia lá. Você pode ler lá. E está lá em Deuteronômio, capítulo 26, né, do 12 e o 13. O dízimo era para também se ajudar os necessitados, a viúva, o órfão e os estrangeiros necessitados. Ah, não, mas eu faço isso. Não, senhor. Você precisa, meu irmão, você precisa voltar para a Bíblia. O teu sentimento está errado se você está pensando isso. Está erradíssimo. Cuidado, não é o seu sentimento. E agora é que você tem que ter humildade e ir para a Bíblia, olhar e falar, peraí, esse coração meu é enganoso, eu repreendo, tiro, por isso que dá, ah, não, mas eu senti e eu chorei. Não estou dizendo que Deus não trabalha e toca no coração, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando em relação à doutrina que está explícita na Bíblia. E você vem e diz que não, que Deus tocou para você, então Deus é contra a própria palavra dele. Então você tem que se orientar um pouco mais, ser honesto, dizer, não, peraí, meu coração está alegre, mas essa alegria eu tenho que tirar, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus não é por sentimento, ela está escrita, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela não tem o teu sentimento. A igreja tem que ser estabelecida sobre a palavra de Deus, até as profecias. E eu sou continuista, eu creio nos dons eu sou continuista. Creio. Até as profecias têm que ser julgadas através da palavra de Deus. A igreja de Cristo Jesus, ela é mantida pela palavra e oração. E a sã doutrina, santificação, caráter, e ser sincero, ensinar a palavra de Deus. Não precisa, meu irmão, não precisa enganar as pessoas, não. Não precisa enganar as pessoas, não. Eu sei que tem muitos que enganam mesmo porque mas para você eu vou começar a falar agora. Então você entendeu. O Antigo Testamento foi aliança com Israel. Toda maldição, toda lei foi indo, serviu de aio, pedagogo no grego, ou então foi um professor. Essa lei foi para ensinar o povo até a chegada de Jesus. E Israel, até a chegada de Jesus. Jesus morre na cruz de dois povos. Ele faz um só. De dois povos ele faz um só. Então, no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, aí começa o Novo Testamento. Enquanto ele está vivo, você tem que olhar Jesus na expectativa do Antigo Testamento. É isso que você precisa saber, você precisa entender. Então, a antiga aliança foi firmada com o Israel. Israel, nação de sangue de Abraão. Na nova aliança, depois que Cristo morre, nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque pela fé Abraão creu na promessa, está lá em Gênesis. Então é pela fé. Pela fé. Toda a maldição do Antigo Testamento, e vamos lá ver agora a maldição de Malaquias 9, e com maldição sois amaldiçoado, vós, né, toda a nação. Vamos ver lá então em Gálatas, capítulo 3, verso 13, que diz assim:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus. Que está lá em Deuteronômio, capítulo 20 e 23, que não podia ficar, Israel tinha que tirar o corpo. Quem foi pendurado? Então você acha que essa maldição de Malaquias não saiu? Então, da graça você caiu. Você não entendeu. Você ainda não prestou atenção no seu Jesus maravilhoso que nos resgatou de toda maldição. De toda maldição. Jesus nos resgatou. Agora nós vivemos sobre a lei de Cristo no Novo Testamento. Jesus dos 10, ele fez 2 mandamentos e esses são para a igreja e acabou. Foi ele que disse, não fui eu. Quer voltar para lá? Você volta. Só que da graça você caiu. Paulo disse assim, essa maldição de Malaquias que você diz que é um demônio, se você não dá o dinheiro lá, esse demônio vai ficar na sua casa, isso é conversa. Outro lado também, como eu já falei, é aqueles que não abrem a mão para dar. O avarento não entra no reino dos céus. Porque a última coisa do homem se converter é o bolso. Né? Então isso eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para quem cobra dízimo. E quem cobra dízimo e cobra oferta tem que ser no princípio que diz 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é para os pastores ensinar. Não é manipulando, tejando Malaquias e pondo pressão. Vai ter um juízo grande sobre vocês. Eu sei que os verdadeiros, em nome de Jesus, vai voltar para a palavra de Deus. Não porque eu estou falando. Porque eu não tenho coisa. Agora veja se eu estou falando está na Bíblia. Não é porque eu estou falando, mas porque a Bíblia assim o diz. Então, pastor, o irmão, né? Paulo disse assim, olha, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Fique com a palavra de Deus. A igreja é sustentada pela palavra. Senão nasce um monte de crente lá como robô. Tá? E um pastor lá falando, um pastor lançando uma maldição. Lembre-se, você está amaldiçoando aquilo que na cruz Jesus fez santo, puro. Não existe demônio. Você está amaldiçoando aquilo que o sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, resgatou todo povo, nação, língua, raça, de todo esse mundo. Você está dizendo isso. E Paulo falou assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E outra, Paulo vai dizer aqui em Gálatas, leia Gálatas, Paulo vai dizer assim, se você quiser voltar à lei, deixar se circuncidar da graça, você caiu. Então, meu irmão, a gente precisa crescer e entender que Jesus é o dono da igreja. Quem manda é Ele, quem faz é Ele, através da sua palavra. Aqui que nós peneiramos, aqui é a peneira, não se peneira. Não se peneira. Agora vamos para nós encerrar. Se esse demônio, como eles dizem, que é o demônio de Malaquias 3:11, né? Esse demônio só tem poder, de Jesus só tem 90% e os 10% é do dízimo, é o dinheiro, só na cabeça, meu irmão. Quem não entendeu o poder de Jesus depois da nova aliança, depois que ele morre, que ele cumpre tudo a lei, vamos ver, então vamos deixar a Bíblia aqui. Precisa falar por nós, porque ela é a autoridade maior. Lucas capítulo 9, versos 1. Quando Jesus manda os discípulos, ele nem tem ido para a cruz ainda, ele já deu autoridade. Já pensou depois do sangue, a aliança, você vai ver Paulo agora, e depois as cartas, né, instruindo Paulo, se isso fosse um demônio, todos os escritores do Novo Testamento, depois lá de Atos dos Apóstolos, todos os escritores iam falar isso, ia fazer, meu irmão, quando você vê alguma coisa e o outro falar, vai para Jesus, pergunta para ele. Toda igreja que usa Malaquias, que usa meio artificial, de demônio, se você não dá, você vai para o inferno, você é ladrão, vai ter um devorador, que arranca voto, você tem que dar voto, você tem que dar dinheiro, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, ficar manipulando, sai dela, porque você aí está sendo manipulado, porque você vai para o Novo Testamento e vê Jesus, se ele está fazendo isso. A sombra do antigo é ele, a realidade agora, acabou, é nele. Então leia a Bíblia, através do Espírito de Deus, com a lente do Espírito Santo, e vê se ele fez isso. Você não vai ver que ele não fez, então rejeita isso, sai dela, você nunca vai ser abençoado, aí é que você não vai ser abençoado, você nunca vai crescer em santidade, e eu faço por Jesus, é por amor, não é por imposição, de isso, daquilo, como as igrejas estão lotadas, aí abrindo agora um parênteses, lotada, cheia de gente, vem como tá cada um querendo só dar dinheiro e receber dinheiro, tá nem ligando santificação, nem a vida, nem vendo o irmão se está necessitado ou não, tá aí, tá? Então o dízimo é caminho de 2 vias. Ele também é para ser ajudado. E outra, Paulo vai dizer agora
que o dinheiro é para ajudar primeiro os domésticos da fé. Pode ter uma família minha e eu preciso ajudar também. Mas o doméstico da fé é em primeiro. E os dízimos, diz a palavra de Deus, que era repartido. Para quem cobra os dízimos, era repartido para os levitas, dos levitas ia para os viúvos e os órfãos e os necessitados. E outra, e a religião pura e verdadeira, que Tiago vai dizer, imaculada, é aquele que socorre a viúva e os órfãos nas suas necessidades e não se contamina com a corrupção do mundo. Então o dízimo ameaça com Malaquias. Eu estou voltando de novo, repetindo, ameaça com Malaquias. Mas quando entra, só quem a conta dele é que está gorda, a conta deles é que está crescendo. Quando deveria, que a Bíblia mesmo manda, eles mesmos se contradizem. Usa Malaquias para amaldiçoar, mas quando entra, eles não abençoam os irmãos que necessitam. Então vamos lá. Então isso aí sobre os demônios. Isso nunca foi demônio, meu irmão. Quem manda é Deus, quem está no controle é Deus. E como eu falei, o diabo é servo de Deus. Tá? O diabo não tem nada. O diabo é servo de Deus. Bom, o diabo é servo de Deus e a gente vê muitas passagens no Antigo Testamento. Deus usou o diabo e Deus matou os filhos de Jó. Deus fez tudo aquilo com Jó, tá? Porque Deus que mandou o diabo fazer. Tá? Por quê? Porque ele é poderoso, ele é onisciente. Não estou aqui para discutir com ele, eu tenho que aqui é obedecer e não sentir. Coitado, eu não posso. Eu sinto, a gente sente dó porque é gente humano. Mas essa é a palavra real. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Então esquece de maldição do Antigo Testamento. Esquece. E muito menos essa de chamar a igreja de Cristo, resgatada agora na nova aliança, de ladrona. Cuidado. Porque lá naquele dia você vai comparecer lá. E você que lubridia as pessoas, que está rico, cheio de dinheiro, tirando do povo, sabendo, conhecendo a Bíblia. Mateus 7. Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E eles me dirão, diz o Senhor Jesus. Mas nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. É o Jesus que está falando, sou eu não. Apartai-vos de mim, responde Jesus, que eu vos não conheço. Tem um bando de gente aí que está arrancando dinheiro do povo, e com milhões de gente, 2.000, 5, 10 mil, arrancando dinheiro da gente. E é a frase mais triste de toda a Bíblia. E está acontecendo tudo isso. E é verdade, está profetizando. Está expulsando demônios, você vê de rodo, e é verdade. E o texto diz que fez mesmo. E muitas maravilhas. Mas a passagem mais triste é essa, ouvir da boca de Jesus. Eu não te conheço. Você não fez isso. Você não era santo. Você não tinha compromisso comigo. Eu nem te conheço. E para vocês que manipulam, só vai restar essa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, ora a Deus, leia a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é que peneira as heresias das igrejas. O que está acontecendo no meio. É ela. Você é servo dela. Que é Cristo, que se fez carne o verbo. Habitou entre nós. Você é servo dela. E não você põe as suas ideias nela do jeito que você quer. É como Jesus quer. E o cano está fechado. Não tem outra Bíblia, ninguém pode ter revelação, e tem, eu creio, revelações e ajuda, isso tem que ter, mas tem que ter com base na Bíblia. Não tem mais outra pessoa que vai escrever Bíblia, porque está tudo aqui, ó, o universo, o homem, a salvação, o Cristo que se revelou Deus perfeitamente, toda a sua plenitude, está aqui. Deixa eu continuar com você, aqui que diz que quem não dá o dízimo é ladrão, e consequentemente tem um devorador que come toda a dispensa, o arroz e o feijão. Diz assim, capítulo 9 de Lucas, versos 1. Diz assim, quando Jesus mandou os 12, a missão dos 12. E convocando seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre 90% dos demônios. Os outros 10, só o dinheiro do dízimo de Malaquias 3:11. É isso que está dizendo o texto? Não. O texto está dizendo assim, ó, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos
os demônios. Em Jesus, depois da cruz, não tem maldição de Velho Testamento. Se tem que se pregar o Novo Testamento. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É boa nova, boa notícia. Agora veio Jesus. Então rasga o velho de maneira nenhuma, meu irmão. Você precisa parar e você que faz, precisa parar de enrolar as pessoas, tirando texto isolado do Antigo Testamento. Precisa conhecer a doutrina bíblica, que é simples. É a mente de Cristo. Isso aqui não é teologia, não precisa de teologia não, meu irmão. Não precisa de saber. Não, é ter a mente de Cristo que todo crente tem. Que todo crente, porque a Bíblia diz. Mas tem uns que não querem a mente de Cristo, que é a maldição do Velho Testamento, que é, então caiu mesmo da graça. Você caiu da graça, você não entendeu. Você não pode e não pode entender que Jesus rompe com tudo isso. Vamos voltar aqui também. Mais para frente, o capítulo 10. Agora, quando Deus manda os 70, o capítulo 10 de Lucas e 17 em diante diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Toda. Primeiro, meu irmão, eu estou aqui, não sou o dono da verdade. Eu não importa quem eu sou. Importa o que a palavra de Deus. Não estou aqui para te humilhar. Pelo amor de Deus, eu sou servo de Deus. Agora a verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. Então nós vemos uma igreja, uma boa parte dela vendida. Uma boa parte dela agora vendida, tá? Falam muito da igreja católica romana, que adora estátua, eles adoram mesmo. Isso é erro, a Bíblia condena isso. Só que tem uma boa parte dos pastores que são pior, que adoram mamão, riqueza. Só pega texto isolado do Antigo Testamento, isolado, esquece da graça, esquece da santificação, esquece que agora na lei, nós agora estamos libertos de tudo isso. Mas tem um ponto que a gente precisa ver. Na lei, se eu matasse o meu irmão, na lei lá dos judeus, de Moisés, eu era morto também. Se eu matasse porque eu tive intenção de matar, eu tive dolo de matar. Então, eu era chamado, eu era apedrejado. Se adulterasse, duas testemunhas que viu os dois lá, se viu, trazia. Mas se não visse ninguém viu nada, acabou, não tinha nada. Agora na nova aliança é diferente. Se eu pensar no mal para um irmão, eu já sou homicida, assassino, que Jesus vai dizer isso. Se eu olhar para uma mulher e começar a olhar e desejar, aquilo já traz pecado. Porque agora não é a lei exterior mais, é a lei de Cristo. A lei de Cristo é, como eu disse, a lei dos 10 mandamentos foi resumida em 2, que Jesus falou. Isso é para a igreja. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim cumpriu toda a lei e os profetas. É isso que é para a igreja. O Antigo Testamento tem que ser lido para a igreja. É lógico que é a palavra de Deus. Só que tem coisa que não é para aplicar para a igreja. E muito menos essas maldições. Que juízo, meu irmão. Chamar a igreja de Cristo de ladrona. Aprenda mais um pouco sobre a palavra de Deus. Aprenda, meu irmão. Você pode sair hoje e olhar para Jesus e entender que Jesus é a expressão máxima de Deus vindo da terra, uma nova aliança. Uma aliança que resgata, que cura, que nos salvou e que nos exige santidade, uma vida diante de Deus, uma vida de bom testemunho em qualquer lugar. Então é isso, meu irmão. A velha aliança acabou. As maldições de Malaquias, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus já foi e acabou. Tá? E aquelas maldições não era nunca demônio, eram os insetos que Deus mesmo mandava quando o povo não obedecia. Né? Fechava a janela do céu, que era chuva. Sem chuva ninguém vive. Nós não comemos. Pode ter a tecnologia que for, precisa plantar ainda. Não tem outra precisa ir plantar. Embora tenha maquinário, mas sem chuva pode plantar. Era isso.
E se chover, e aí Deus ia encerrar, e o pouco que tinha, Deus ia deixar os insetos, ele ia enviar inseto, meu irmão, inseto. Se você pegar outra tradição aí do hebraico, da tradição da Bíblia, você vai ver de que não existe isso. Agora, são pessoas que pegam os gafanhotos e vem na mente aquele demônio, e aprendeu errado, e continua sendo errado, mas hoje você tem a oportunidade de parar com isso, de voltar para Jesus e dizer, Senhor, graças a Deus, eu vou voltar para a palavra de Deus. Como eu falei, a minha opinião, a opinião do pastor disso aqui é secundária. Os nossos achismos não interessam. O que interessa é o que a palavra de Deus nos diz. É isso. E aí, meu irmão, quando eu terminei de falar com o pastor e o presbítero, estava chegando quase perto do ponto de ônibus, ele olhou para mim, expliquei tudo isso, uma boa parte disso aí que eu estou falando aqui. Ele olhou para mim e falou assim, na minha igreja você não prega, porque está escrito na Bíblia. E você não acredita na Bíblia. Ele falou isso. Agora ele, infelizmente, não estou dizendo que ele é sincero. Mas a sinceridade ela tem que ir até quando, meu irmão? A verdade tem que bater na frente. Não é sentimento. É o que a palavra de Deus manda. E Malaquias não é para ser aplicado para a igreja. Está explicado. Ora a Deus. Pede discernimento ao Espírito Santo de Deus. Olha a Bíblia na antiga aliança, ainda enquanto Jesus está vivo. Então você presta atenção que ele ainda está sobre a lei. Presta atenção, que ele começou a dar algum conselho muito, para ainda preparar agora no Novo, quando ele vem, no Novo Testamento. Lembra que Paulo falou, vou repetir de novo. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí nós vamos agora, para encerrar, Hebreus. E leia Hebreus também. Você vai ver que a antiga aliança caducou em Cristo Jesus. É a Bíblia que diz, meu irmão. E se você ainda insiste em voltar, você caiu da graça. Esse negócio também de judaizar a igreja, com arca da aliança, com menorá, com essas coisas, meu irmão, isso aí é cuspir, é tirar o sacrifício de Cristo. Embora Cristo foi judeu, e ele era judeu, né? A salvação é de judeus, a nossa herança é judaico-cristão, mas não tem nada a ver com o rito dos judeus que rejeitaram o nosso Messias. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos nada a ver, isso aí não entra mais na igreja. Entendeu? Então vamos ver aqui Hebreus capítulo verso 16, que diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Verso 17, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Você sabe o que está falando de Jesus. O camarada é rico, tudo é dele, ele tem um monte de filho. Os filhos não é nada dos filhos ainda, porque ele está vivo. Ele vai fazer um testamento e deixar, vou dar um para cada um. Então, enquanto ele está vivo, nada é dos filhos ainda. Então, o testamento lá. O testamento vai ter força. A nova aliança tem força. Quando Jesus expira no Calvário e derrama, aí nasce a nova aliança. E aqui, o escritor dos Hebreus nos fala isso, inspirado por Deus. Que Deus os abençoe. Olhe para Jesus. E que Deus continue te abençoando. Olhe para Jesus. Não deixa ser enrolado por líderes corruptos. Muitos deles, a maioria são corruptos. Em nome de Jesus, não se deixa, meu irmão. Ora, em nome de Deus, não sou contra a oferta, não sou contra a dar, tem que dar mesmo, tá? Mas a oferta é para investir em vida, em ajudar os irmãos necessitados. Estou falando de irmão necessitado, não estou falando. Depois está falando de irmão, irmão aqueles que ficam lá, pessoal que querer arrancar dinheiro. Não, meu irmão, estou falando de você ter a mente de Cristo, falando daquele que está junto, que contribui, que fica doente, o aluguel está lá, o dízimo é para entrar lá, é para cuidar dele. A Bíblia diz isso. É a Bíblia que diz isso. Então contribuir sim, mas é contribuir com o princípio do Novo Testamento, capítulo 9 de 2 Coríntios, verso 7. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza. Porque Deus ama ao que dá com alegria.